Oi gente, tudo bem? Aqui Daniel Fernandes, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, o assunto de hoje é um assunto bem bacana. Eu espero que você possa gostar, né? Inclusive, se gostar, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e, claro, né, ativar as notificações para que você possa estar recebendo sempre material novo quando Deus tocar em nosso coração aqui, que você possa ter acesso. Pessoal, é o seguinte, hoje eu queria gravar aqui falando sobre algo muito interessante. Inclusive, já queria começar fazendo uma pergunta para você. Você conhece a Deus de verdade? Pessoal, a maioria das pessoas que a gente tem acesso, que a gente tem, né, a oportunidade de estar conversando, você pergunta para a pessoa, pô, você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo? Não, conheço demais. Não, que legal, né? Eu sou cristão e eu acho mó legal e tal. Mas quando você começa a conversar um pouco mais com essas pessoas, você percebe que elas são como Jó disse no finalzinho do seu livro: eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te contemplam. Tomara que isso aconteça com você, porque muitas das vezes as pessoas que a gente tem acesso, né, como eu citei para vocês logo no início do vídeo aqui, você acaba percebendo que o conhecer delas é apenas de ouvir falar, que elas não criaram ali um laço de relacionamento sincero, uma aliança com o Senhor. Pessoal, muitas pessoas, quando você vai perguntar, pô, você conhece o Daniel? Aí a pessoa fala assim, não, conheço demais, gosto do trabalho dele, mas me conhece pelo simples fato de, às vezes, tá ali acompanhando aquilo que eu faço através do meu trabalho, mas nunca teve um relacionamento sincero comigo, nunca sentou para conversar comigo, nunca abriu o seu coração e nem permitiu que eu também me aproximasse dessas pessoas. Então, não adianta simplesmente a gente falar que conhece a Deus se a gente não entender que o que mais o Senhor deseja de cada um de nós é se aproximar, é que nós possamos ter a consciência de que uma das principais coisas que Cristo veio fazer aqui na Terra foi revelar o Pai. E a necessidade de nós nos aproximarmos de novo do Senhor. Gente, Deus é maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se você se lembra, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso a Deus, somente os sumos sacerdotes, os sacerdotes que ficavam ali cuidando do templo, eles é que tinham acesso total, e os profetas, né? Hoje não, hoje o véu foi rasgado, Cristo através do seu sacrifício lá no Calvário, na cruz, ele rasgou o véu para que eu e você pudéssemos ter acesso. E eu te faço mais uma pergunta, você tem aproveitado esse acesso? Quantas pessoas naquele tempo, na época de Moisés, na época dos juízes, né? Na época de Davi, de Salomão, quantas pessoas quiseram ter acesso a Deus como hoje nós temos, né? E eles não tiveram. E hoje nós não estamos aproveitando esse acesso, nós estamos procurando a Deus da forma como Ele merece, como Ele quer que nós façamos. Em um outro vídeo eu já disse isso, mas eu queria repetir porque eu acho que faz parte daquilo que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Eu citei o fato de que uma das principais coisas que aconteceram lá no Éden com o pecado de Adão e Eva foi a quebra de relacionamento. Deus criou o ser humano para que eu e você pudéssemos nos aproximar do Senhor. E isso não tem acontecido. A gente acha que através de vídeos que a gente assiste, como esse que eu estou gravando agora, eu estou falando alguma coisa aqui para poder tocar o seu coração, te despertar e fazer com que o teu espírito possa entender o que Deus está querendo para esse tempo agora, mas o seu nível de relacionamento não pode ficar limitado àquilo que eu estou falando através de um vídeo, ou que outros pastores estão falando, ou aquilo que você está acompanhando na internet, né, em outras pessoas também dizendo, pastores. Não dá, pessoal, o nível de relacionamento não é esse. O que Deus quer é que a gente se dedique a Ele. E o que mais nós estamos fazendo nesse tempo é negligenciando esse acesso que Cristo nos deu ao Pai. Nós não estamos tomando posse de uma das coisas mais lindas, mais maravilhosas. Nós não estamos reconhecendo, nós não estamos entendendo a paternidade de Deus nas nossas vidas. Ah, Daniel, mas aí, por quê? Eu preciso reconhecer? Irmãos, é o seguinte, se você não reconhece que você é filho e que Deus é o seu pai, que não é somente o seu Deus, que Ele é o seu pai, como é que você vai ter acesso a tudo aquilo que Ele prometeu? Como é que você vai ter acesso a tudo aquilo que Ele tem para a sua vida? Porque todas as coisas são dEle, Ele quer liberar, Ele quer fazer, Ele quer te dar, Ele quer realizar milagres, prodígios, bênçãos na sua vida,
mas você não entende a sua identidade, e não entendendo que você é filho de Deus, como diz na sua palavra, em João capítulo 1, verso 12, se eu não estou enganado, que diz que a todos que receberam a Cristo como Senhor das suas vidas, Deus deu-lhes o direito de serem feitos, se tornados filhos dele, filhos de Deus. Você precisa entender, porque quando você entende que você é um filho de Deus e não apenas uma pessoa que serve a Deus, irmãos, as coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. Aí você vai entender a importância de se aproximar. Pessoal, eu estava pensando aqui, um filho, ele não pode saber aquilo que o pai quer para a vida dele, não pode ter nenhum tipo de direcionamento na sua vida se ele não se aproximar do seu pai. Então, olha para você ter uma ideia, o povo de Israel, principalmente no Antigo Testamento, eles conheciam a Deus, mas não conheciam o Pai. Então, eles eram obrigados a seguir uma série de regras, porque eles rejeitaram o relacionamento com o Senhor. Lembra quando Deus disse para Moisés que iria descer, que queria falar com o povo, e quando ele desceu, o povo, não, Moisés, nós não queremos isso, eu quero que você fale com Deus e transmita para a gente. Pessoal, nós temos que tirar essa mentalidade do povo de Israel, principalmente nessa passagem que eu acabei de citar para você, de distanciamento, que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, pessoal, eu sempre uso aqui a NVI, tá? A tradução, a nova versão internacional. Então, se você quiser usar uma outra versão, você fique à vontade. Eu gosto dessa porque é uma versão assim, fácil de entendimento e é bem fiel aos textos originais. Lá em Oséias capítulo 6, verso 3, depois você confere na sua Bíblia aí, tá? Fala o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Sabe por que Oséias está falando que nós precisamos esforçar para conhecer a Deus? Porque, irmãos, não adianta você ficar parado onde você está, não procurar a Deus, não se dedicar ao Senhor para poder conhecê-lo. Ninguém conhece ninguém. Eu vou voltar a falar aqui, tem muita gente que fala que conhece a mim, Daniel, mas me conhece pelo meu trabalho. Mas como que o Daniel é? Como é que ele é? Ele é um cara bacana, ele é um cara legal? A pessoa, para poder ter essa resposta, ela precisa ter relacionamento comigo, ela precisa sentar na minha mesa, ela precisa ser convidada para minha casa, ela precisa conversar comigo, trocar uma ideia comigo. É a mesma coisa com Deus. Lembra que a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus, na virada do dia, sempre visitava Adão? O que é isso? Relacionamento. O problema que eu vejo é que as pessoas parece que elas querem obter alguma coisa de Deus, elas querem ter alguma coisa de Deus, e não é errado. Só que você não vai saber como acessar. Lá em Efésios capítulo 1, se eu não estou enganado, a partir do verso 3, diz lá que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você sabe como é que se acessa as regiões celestiais? Eu também não sei, eu também estou à procura, mas eu estou disposto a sempre me aproximar do Senhor. E como é que você se aproxima do Senhor? Daniel, eu queria entender, como é que é essa questão de aproximar de Deus Pai? Como é que eu viro amigo de Deus? Como é que eu me torno amigo de Deus assim como Abraão foi? Sabe como? Procurando pelo seu Filho Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ninguém, Cristo disse isso, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então, se você até hoje não entregou os seus caminhos, não entregou seu coração, não fez uma aliança, não reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz, não entendeu o que foi que ele fez ali, você precisa entender. Você precisa procurar por Jesus, porque ao procurar Jesus, o véu foi rasgado. Sabe o que a palavra do Senhor diz? O véu é o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo foi rasgado, transpassado ali na cruz, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, representado ali no tabernáculo, na presença do Senhor, com Jesus Cristo. Procure por Cristo, entregue seus caminhos a Jesus e se aproxime de Deus.
Eu tenho tentado fazer isso todos os dias da minha vida e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo e compartilhar isso com você, porque é uma verdade que as pessoas precisam entender. Esse relacionamento superficial que muitas vezes a gente percebe dentro da igreja, pessoas têm que acabar, isso tem que acabar. Não pode mais, nós não podemos mais, nós estamos em 2022, não há tempo mais para a igreja brasileira ficar vivendo de conferência, ficar vivendo de eventos, ficar vivendo, as pessoas ficarem vivendo, sabe, de domingo a domingo, domingo a domingo e não tendo uma vida, uma procura, um devocional, uma entrega verdadeira ao Senhor durante a semana. Isso é benéfico para você. A salvação que Cristo te deu foi o início das coisas, mas Cristo veio fazer muito mais do que simplesmente dar salvação. Ele veio revelar o Pai e com isso ele veio dizer: Deus quer ter você novamente. Deus quer cuidar de você. Às vezes você está aí sofrendo, passando por um perrengue danado. E tá lá, mas eu estou indo na igreja, mas eu leio a Bíblia de vez em quando, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quer o máximo de você, o melhor de você. E, inclusive é um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Esse é o nível de relacionamento que o Senhor espera de mim e de você. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa ter absorvido alguma coisa aqui através desse vídeo e que a sua vida mude para muito melhor, em nome de Jesus. Na próxima vez que eu perguntar para você: e aí, você conhece a Deus? A sua resposta, sem pensar, vai: conheço, Daniel. Eu sou um verdadeiro filho, filha do Pai. Pessoal, beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.